Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, as apreensões de cigarros eletrônicos contrabandeados cresceram 153% no Brasil em 2024. Em apenas 2 anos, mais de 869 mil vapes foram apreendidos no Brasil. Em 2 anos, o Brasil registrou um aumento de 153% de apreensões de cigarros eletrônicos contrabandeados em 2024. O número equivale a mais de 600 mil cigarros eletrônicos confiscados. E a Polícia Rodoviária Federal revelou que o Paraná liderou as estatísticas em 2024, com mais de 500 mil dispositivos ilegais retirados de circulação. No ano passado, a PRF registrou as 2 maiores apreensões do país no Paraná. Uma em julho, com 129 mil unidades recolhidas, e outra em maio, com 100 mil unidades recolhidas. O estado já havia registrado números elevados, e a proximidade geográfica com o Paraguai contribui para os altos números registrados no Paraná e em Mato Grosso do Sul, já que grande parte dos cigarros eletrônicos ilegais entra no Brasil por meio da fronteira. Vale relembrar que a comercialização e a importação de cigarros eletrônicos são proibidas no Brasil desde 2009. Mas o consumo em si não é ilegal. Em abril do ano passado, a Anvisa revisou a norma e manteve a proibição, alegando riscos à saúde e falta de estudos científicos conclusivos sobre os impactos do uso prolongado desses dispositivos. Quem for flagrado transportando cigarros eletrônicos pode ser enquadrado pelo crime de contrabando, com pena de 2 a 5 anos de prisão. É uma notícia que serve de alerta para muita gente. Então, para falar mais sobre esse assunto tão preocupante, nós vamos conversar agora com o Dr. Sidney Borges Filho, ele que é médico cardiologista. Olá, Dr. Sidney, boa tarde, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Oi, boa tarde, prazer é todo meu. Doutor. E vamos lá. Pois, então, doutor, considerando a sua experiência em atendimentos, né, você que é um profissional da área da saúde, e também esses números que a gente acabou de ver aí, números alarmantes, você acredita que as campanhas de conscientização e até proibição efetiva não têm surtido efeito prático, ou pelo menos na redução do uso desses cigarros eletrônicos? Realmente são dados preocupantes, porque o que a Anvisa preconiza realmente tem muito sentido, né? A gente não tem nenhum estudo comprobatório de benefício na redução do tabagismo convencional com o uso dos vapes, que incentivou a vinda desses vapes no mercado, né? E a gente vem visualizando que os jovens começam a utilizar muito mais esses dispositivos, que eram jovens que antigamente não usariam cigarros, né, mas que começaram a utilizar com muita força o uso desses vapes. Então, as campanhas elas precisam pegar mais pesado, porque a disseminação desses cigarros é muito grande e os jovens vêm usando cada vez mais. Você usou uma expressão assim contundente, né? Usar com muita força. E é importante a gente lembrar, até clinicamente, que a dependência também é maior, né? Parar de fumar cigarro eletrônico é ainda mais difícil que deixar de fumar um cigarro convencional, doutor? Você foi perfeito agora, Kleber. O que os estudos mostram é exatamente isso. A gente vê que assim, a quantidade de nicotina em cada um desses dispositivos é variável, mas os dispositivos mais recentes são os pods, semelhantes aos antigos JUULs, que ainda são utilizados, eles vão de uma concentração de 21 até 50 miligramas por ml de nicotina. Você tem noção, um cigarro de 10 a 12 miligramas de nicotina, mas a área efetiva que é inalada pelo
pela pessoa é de 1 a 2 miligramas de nicotina. Então, você imagina que 1 ml pode ter até 50 miligramas de nicotina, é 50 vezes mais do que um cigarro convencional. E a nicotina ela é altamente viciante, né? Então, isso é o maior fator viciante do cigarro e dos vapes. Então, é muito preocupante. Com certeza. E, doutor, agora falando um pouco da sua especialidade. Para lhe entrevistar, né, eu fiz uma pesquisa e eu descobri, né, que o uso do cigarro eletrônico aumenta em 4 vezes o risco de infarto, doutor. Com certeza. Principalmente pelo uso pela inalação da nicotina, que é uma substância altamente pró-trombótica, ou seja, aumenta o risco de trombose, né? Seja ela trombose vascular coronariana ou não. E instabilização de placa aterosclerótica que fica nas coronárias. Então, o risco é realmente maior. E, doutor, nessa pesquisa que eu fiz, eu também descobri que esse risco, isso baseado no estudo, né? Que esse risco é maior em homens do que em mulheres. Isso porque o homem teria uma predisposição biológica maior para inflamações vasculares, doutor? Exatamente. Isso depende muito da idade, né? Nos homens até aos 65 anos, né? E nas mulheres depois da menopausa, o risco pró-trombótico aumenta muito, né, em relação aos homens. Então, os homens eles têm um risco maior de infarto em relação às mulheres até a menopausa das mulheres. Então, eles passam a ter um risco maior que os homens se igualar aos 65 anos. E, doutor, então, para encerrar, eu queria um alerta, né, da sua parte como profissional da saúde. Quanto antes a pessoa parar de fumar, parar com esse péssimo hábito, maiores serão as chances de amenizar os danos no organismo, não é, doutor? Com toda certeza. É muito importante o que você falou, Kleber, que um novo tipo de doença se com o uso dos vapes, né, que a gente chama de EVALI, que é e-cigarette or vaping product use associated lung, são as lesões pulmonares associadas ao uso do vape, que é uma doença pulmonar aguda que causa falta de ar, inflamação pulmonar aguda e, por vezes, necessidade de ventilação mecânica, né? Ou seja, intubação orotraqueal e suporte ventilatório mecânico. Então, veja, não é um produto tão tolerável assim, não é um produto tão melhor que o cigarro assim. Eu até arriscaria dizer que você é pior do que o cigarro. A gente não tem relatórios, mas é importante que a gente saiba que o fato de não ter estudos comprobatórios não significa que é um produto melhor do que o cigarro. Tá certo, então, muito importante esse alerta. Nós acabamos de conversar com o doutor Sidney Borges Filho, ele que é médico cardiologista. Doutor, muito obrigado pela sua participação e por esse alerta tão importante. Eu que agradeço, Kleber, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Olha só, nós vamos mudar de assunto agora para fazer um giro pelas notícias no mundo hoje, nesta terça-feira. Olha só, a gente vai começar com a notícia de que um casal brasileiro foi detido enquanto tentava embarcar em um voo no aeroporto de Miami. Eles se desentenderam com os funcionários da companhia aérea. E um vídeo que está circulando na internet mostra toda a confusão. Vamos ver. No vídeo, é possível ver o momento em que 2 policiais tentam derrubar e imobilizar o brasileiro Rafael Seiraf, no aeroporto de Miami, Estados Unidos. Na sequência, a imagem mostra a companheira de Rafael, a também brasileira Beatriz Maia, sendo abordada por uma policial, enquanto mais agentes chegam para segurar o homem, que mostra resistência na abordagem. No final, ele aparece sendo levado para uma viatura na pista do aeroporto. De acordo com a empresa aérea envolvida no caso, a American Airlines, o casal estava atrasado para embarcar em um voo com destino a Cancún, no México. E ao serem barrados pelos agentes, os brasileiros teriam tentado embarcar à força. Eles chegaram a agredir funcionários e até jogaram café no rosto de um deles. Algumas fotos que estão circulando nas redes sociais mostram escoriações tanto no rosto de Rafael quanto em seu joelho, devido ao uso de força dos policiais norte-americanos na abordagem. A defesa do casal negou a acusação de qualquer agressão feita pela companhia. Os brasileiros foram liberados pela polícia ainda pela manhã.
E olha só essa outra história que também aconteceu em um aeroporto, só que no Chile. Um passageiro, ele perdeu o horário do voo lá no Chile e não conseguiu embarcar. Ele então decidiu invadir a pista do aeroporto para tentar impedir a decolagem do avião. Que impressionante, vamos ver. O vídeo foi gravado pelas câmeras de segurança da área de embarque do aeroporto e mostra o momento exato em que o indivíduo se coloca à frente do avião para impedir sua decolagem. Parece até coisa de filme. De acordo com as autoridades do aeroporto, o homem de 29 anos tinha a cidade de Concepción como seu destino, mas ele se atrasou e não chegou a tempo de embarcar na aeronave. Ele então decidiu violar as medidas de segurança e invadir a pista de pousos e decolagens. O avião realizava as últimas manobras antes de se posicionar na pista para decolagem, quando o passageiro entrou correndo e parou em frente ao nariz do avião, como se pudesse impedir sozinho a decolagem da aeronave. Depois de 1 minuto, um funcionário do terminal aéreo se aproximou e ordenou que ele saísse imediatamente do local. O homem foi detido pelos seguranças do aeroporto e posteriormente preso pela polícia local. Ele deve ser apresentado à justiça nesta terça-feira para julgamento do caso. E olha só, a União Europeia anunciou um plano de ajuda para a Ucrânia. O projeto prevê um reforço na defesa do bloco e também um envio de recursos para os ucranianos após os Estados Unidos suspenderem o apoio militar ao país. Vamos conferir. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um plano de defesa para fortalecer a segurança e capacidade militar do bloco. O plano, chamado Rearmar a Europa, prevê um investimento de 800 bilhões de euros, cerca de 4,8 trilhões de reais, além de um empréstimo de 150 bilhões de euros para financiar projetos na área de segurança e defesa. A decisão de criar este plano acontece especialmente depois que os Estados Unidos suspenderam o envio de armas para ajudar a Ucrânia poucos dias depois do encontro conturbado entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o líder norte-americano Donald Trump. A proposta vai ser enviada às capitais europeias e será debatida no Conselho Europeu Extraordinário. Um dos principais objetivos é garantir que a União Europeia possa ajudar militarmente a Ucrânia e assim manter a segurança, mesmo sem o suporte dos Estados Unidos. O projeto permite que os 27 países membros da União Europeia possam usar o dinheiro de outros fundos já disponíveis para investir na defesa, como os fundos de coesão. Além disso, a União Europeia pretende flexibilizar as regras de orçamento. Com isso, os países podem aumentar os gastos sem comprometer suas metas fiscais. A proposta sugere que os países aumentem os gastos militares para 1,5% do PIB. Ao longo de 4 anos, cerca de 650 bilhões de euros vão ser destinados à defesa. Olha, e ainda sobre esse assunto, nesta tarde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou em suas redes sociais que está pronto para trabalhar debaixo da liderança de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Mas você confere a cobertura completa dessa história no jornal das 18h30. E olha só, ainda falando de Estados Unidos, o presidente Donald Trump vai seguir com o plano de elevar as tarifas dos grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos. No mês passado, o governo americano emitiu uma ordem aplicando tarifas adicionais de 25% a todas as importações do Canadá e do México, com exceção do petróleo e produtos energéticos canadenses. Vamos ver. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está prestes a impor tarifas ao Canadá e ao México, enquanto dobra a tarifa sobre a China, medidas que expandiriam dramaticamente seu esforço para reviver a indústria americana, obter novas receitas e reequilibrar as relações com os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. As tarifas, prometidas há muito tempo e programadas para entrar em vigor nesta terça-feira, seriam as mais abrangentes da era Trump, aplicando-se a cerca de $1,5 trilhão de dólares em importações anuais. Elas imporiam uma tarifa de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México, exceto a energia canadense, que enfrentaria uma tarifa de 10%. Donald Trump também afirmou que dobrará a tarifa sobre a China para 20%. As tarifas ainda podem ser adiadas. As medidas contra o Canadá e o México já foram paralisadas uma vez, mas qualquer alívio pode ser temporário.
com uma série de outras tarifas previstas para abril. O presidente americano justifica as tarifas como forma de pressionar os países vizinhos a intensificarem o controle na fronteira, especialmente contra a entrada de imigrantes e o tráfico de drogas, incluindo o opioide fentanil, que ocasionou uma crise de saúde pública nos Estados Unidos. O governo Xi Jinping está considerando medidas retaliatórias sobre produtos agrícolas e alimentícios americanos em resposta às tarifas de Donald Trump, de acordo com o Global Times, um veículo de notícias usado ocasionalmente para sinalizar as posições da China para o mundo exterior. Os planos de Trump também correm o risco de enfraquecer uma economia americana que já está mostrando sinais de estresse. As ações e criptomoedas caíram em relação aos recordes recentes. A confiança do consumidor caiu drasticamente e a inflação continua a ferver. Uma nova guerra tarifária ameaça desencadear uma venda generalizada de ativos. As ações chinesas caíram, apagando os ganhos anteriores, enquanto os investidores continuam preocupados com o impacto das tarifas dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos também está planejando outras formas de tarifas com base em relatórios que devem ser entregues a ele até 1º de abril. Uma delas é a chamada tarifa recíproca, sob qual Donald Trump cobrará taxas de país a país, com base em cálculos como tarifas adotadas por outro país, barreiras comerciais e regimes fiscais. O magnata Donald Trump também está planejando tarifas setoriais sobre automóveis, chips semicondutores e medicamentos farmacêuticos, todas as quais podem ser impostas já em 2 de abril. Ele iniciou uma investigação que pode levar a novas tarifas sobre cobre ainda este ano. Olha, realmente um assunto que tem causado polêmica no mundo todo. Então, o Canadá, a China e o México também anunciaram novas taxas aos produtos dos Estados Unidos, justamente em resposta ao tarifaço de Donald Trump. Vamos ver agora como foi a resposta desses países. O Canadá, a China e o México anunciaram novas taxas de importação aos produtos dos Estados Unidos. As medidas são uma resposta às tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, que começaram a valer nesta terça-feira. O primeiro a responder o tarifaço de Trump foi o Canadá. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou em um comunicado que o país iria impor tarifas de 25% sobre os produtos dos Estados Unidos. De acordo com o ministro, parte das medidas entraria em vigor já nesta terça-feira, enquanto o restante passaria a valer em um prazo de 21 dias. A China também respondeu ao tarifaço, impondo novas taxas de 10% a 15% sobre as exportações agrícolas dos Estados Unidos, a partir do dia 10 de março, e também anunciou novas restrições de exportação e investimento a 25 empresas americanas. Segundo o governo chinês, produtos como frango, trigo, milho e algodão terão uma taxa adicional de 15%, enquanto soja, carne suína, carne bovina, frutas, vegetais e laticínios sofrerão uma taxa extra de 10%. Os chineses também adicionaram 15 empresas norte-americanas à sua lista de controle de exportação, que proíbe empresas chinesas de fornecer tecnologias a empresas norte-americanas. E, por fim, o México condenou as tarifas impostas pelos Estados Unidos e prometeu uma retaliação aos norte-americanos. Segundo a chefe de Estado mexicana Claudia Sheinbaum, não há justificativa para que os Estados Unidos imponham as taxas de 25% sobre as importações do México, destacando que o país colaborou com o vizinho norte-americano em questões de migração, segurança e combate ao tráfico de drogas. Realmente esse assunto está causando impacto no mundo todo já. E para falar mais sobre isso, né, que esse tarifaço que deixou o mundo em alerta e também os desdobramentos dessa medida anunciada pelos Estados Unidos, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Celso Grise. Olá, Celso, boa tarde, seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal de novo, Celso. Muito obrigado a você, boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Legal, Celso. E olha só, primeiro eu peço então que você, como especialista, faça uma análise dessa medida adotada pelos Estados Unidos, Celso. Eu queria saber de você se essa medida ela tem cunho eleitoral, política, já que era uma promessa de campanha do Trump, ou ela se justifica economicamente. Esse protecionismo dos Estados Unidos teria uma base técnica para ser adotado? Economicamente,
e essas medidas são absolutamente impróprias. Elas vão diminuir o fluxo de comércio mundial, reduz o PIB mundial também, a produção mundial também cai, e coloca os Estados Unidos numa ponta única contra o resto do mundo. Agora se opondo a países da América do Norte, como o México e o Canadá, que são vizinhos, né? Agora também levando isso para a China, que é um concorrente já tradicional dos Estados Unidos, né? E com quem existe uma corrente de comércio muito forte. Para você imaginar, essas restrições que a China está levantando para os produtos americanos estão avaliadas em 21 bilhões de dólares. Isso seria um prejuízo imediato das exportações americanas, sobretudo em produtos que eles têm uma produção excessiva, para os quais eles deixam, vamos dizer, um excedente para o mercado interno que não vai ser absorvido. Então, nós estamos diante de uma guerra comercial agora, de fato, e que foi muito mal avaliada pelo próprio governo Trump. Essas medidas vão produzir consequências que eles ainda não estão sequer imaginando. Estão pensando que com isso vão punir esses países. Isso é um bumerangue. Isto voltará como um foguete, um míssil contra o próprio Estados Unidos. É uma estupidez sem propósito. Abandonar o multilateralismo como eles fizeram. E agora levar barreiras protecionistas desse ponto exclui os Estados Unidos do comércio mundial e renuncia a uma liderança enorme que os Estados Unidos tinha. Agora, existe algum risco dessa disputa, essa guerra comercial respingar no Brasil, nos nossos negócios, Celso? Sim, certamente. Certamente nós estamos esperando aí algumas medidas tarifárias, sobretudo sobre produtos agrícolas. E isso tem sido uma preocupação permanente da Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária. E já existem manifestações claras pedindo ao governo Lula que se manifeste quanto a isso e que comece a construção de políticas públicas que garantam à agropecuária uma sobrevivência pujante como ela precisa ser para garantir a nossa balança de pagamento. Você pode imaginar que essas taxas de juros já poderiam ser objeto de alguma política pública para a agropecuária. A agropecuária não tem como suportar uma taxa de juros dessa dimensão. E aí outras medidas que eles precisam tomar para compensar o tarifaço do Trump. Especial a disputa com a China, que também anunciou medidas de proteção. É uma briga de cachorro grande, né? Já que a China também é uma das maiores potências econômicas do mundo e parceiro comercial estratégico para todos os países. Promete ser uma briga de cachorro grande com os Estados Unidos, não é, Celso? Sim, uma briga enorme. Essas medidas que a China tomou agora, ou está anunciando agora, envolve minimamente 21 bilhões de dólares, como eu disse, das exportações americanas. Se você pensar no Canadá, esse número cresce também fortemente. E pensando no México, porque o México, por menor que seja a sua economia em relação às grandes potências, ela tem uma economia relevante como a brasileira e, portanto, vão se somar a esses estragos que ele está fazendo e isso tudo vai prejudicar muito a importação americana, vai aumentar os custos americanos, os Estados Unidos vão introjetar essa inflação, vai reduzir o seu nível de emprego e vai desestruturar suas cadeias de suprimentos. Correto, então. Muito nós acabamos de trágico conversar com o economista Celso Grizi. Celso, mais uma vez, muito obrigado
por essa participação Imagina. brilhante, né? Mais uma vez, uma aula de economia e também por nos atender em meio aí a um feriado. Muito obrigado por essa gentileza também. Será sempre um prazer estar com vocês. Disponha de mim, um grande abraço a vocês e parabéns pela reportagem muito interessante. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, o Caio Veríssimo. Caio, boa tarde, seja muito bem-vindo. E olha só, a gente já começa com uma notícia muito interessante, isso porque foi divulgado, né, Caio? Um ranking com os técnicos que estão há mais tempo invictos no futebol brasileiro. Tem surpresa, Caio, nessa lista? Tem sim, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Felipe Luiz do Flamengo e Thiago Carpini do Vitória lideram o ranking de invencibilidade. Interessante que eles estão entre os técnicos mais jovens do Brasileirão. O início da temporada brasileira de futebol está sendo animadora para os jovens treinadores brasileiros. Felipe Luiz do Flamengo está invicto há 21 jogos e carrega a maior invencibilidade do país. Colado nele está Thiago Carpini do Vitória, que tem uma invencibilidade de 20 jogos. Aos 39 e 40 anos, respectivamente, os dois assumiram suas equipes em 2024. A sequência de invencibilidade de Felipe Luiz começou no dia 20 de outubro do ano passado, após o empate sem gols contra o Corinthians que garantiu a vaga do rubro-negro na final da Copa do Brasil, onde foi o campeão. De lá pra cá, Felipe Luiz soma 15 vitórias e 6 empates. O treinador também foi campeão da Supercopa no período e saiu na frente do Vasco no último sábado no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Thiago Carpini também vem fazendo um ótimo trabalho. Ele tem 13 vitórias e 7 empates em sequência de invencibilidade que tem no início da vitória sobre o Criciúma por 1-0 no Brasileirão do ano passado. De lá pra cá, Carpini salvou o time do rebaixamento e garantiu uma classificação para a Sul-Americana. Além disso, Carpini tem garantido boas campanhas no Campeonato Baiano e também na Copa do Nordeste, e classificou o time na Copa do Brasil para a segunda fase, alcançando a terceira maior sequência invicta da história do Vitória. Felipe Luiz e Thiago Carpini já se enfrentaram neste período de invencibilidade, mas isso não atrapalhou nas sequências de cada um. Na última rodada da Série A do ano passado, Flamengo e Vitória ficaram no empate em 2-2 no Maracanã. Confira agora o top 10 dos técnicos com maiores sequências invictas no Brasil. Em primeiro lugar, Felipe Luiz com 21 jogos, em segundo lugar, Thiago Carpini do Vitória com 20 jogos, em terceiro lugar vem o Ramon Dias, técnico do Corinthians, com 11 jogos. Em quarto, Maurício Barbieri, do Atlético Paranaense, com 10 jogos. Em quinto, Roger Machado, técnico do Internacional, com 10 jogos invictos. Em sexto, vem o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, com 9 jogos. Em sétimo, Léo Condé, do Ceará, com 8 jogos. Em oitavo, Gilmar Dalpozo, do Chapecoense, tem 8 jogos invictos. Em nono lugar, Humberto Louser, do CRB, com 8 jogos. E em décimo lugar, vem o treinador Cuca, do Atlético Mineiro, com 8 jogos de invencibilidade. Olha, uma notícia quente agora, isso porque agora há pouco foi divulgada, né, Caio? A tabela aí das semifinais do Campeonato Paulista. Conta pra gente, Caio. Exatamente, Kleber. Bom, jogão, vão ser clássicos estaduais. E, bom, o primeiro jogo vai acontecer no domingo, às 18h30. Corinthians e Santos na Neoquímica, promete ser um jogaço com os craques Memphis Depay e Neymar aí pra brilhar, chamar a torcida pro jogo. E, bom, já na segunda-feira, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Aí nós vamos ter o duelo aí do Rafael Veiga, o craque do Verdão, contra o Lucas do São Paulo. E aí, dentre esses jogos, a gente vai conhecer os finalistas do Paulistão 2025, Kleber. Confirmando os horários, então, no domingo, o primeiro jogo, Corinthians e Santos, 18h30, né? E na segunda-feira? 21h30, 9h30 da noite, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Tá certo, então. Tem favorito aí para as semifinais? Bom, eu acredito que Corinthians, por ter feito a melhor campanha e tá mostrando um futebol muito bom. E o Palmeiras, né, porque joga em casa com a torcida e é o tricampeão, né, vem aí de 3 campeonatos consecutivos, tem um grande favoritismo. Então, na próxima terça-feira, nós vamos cobrar o Caio aqui. Obrigado, Caio, pelas informações. Valeu, Kleber. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Hit TV, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique então com a Dani Parisi e o Consulta ao Doutor. Até mais. Tchau.